Bom, pessoal, boa tarde, todos me ouvem bem? Apresentação ok? Conforme a professora Rose me apresentou, meu nome é André Tomazini e hoje eu vou estar conversando um pouco com vocês acerca da temática da matéria orgânica nas áreas livres de gelo da Antártica, bem como as suas relações com o clima, que tem uma relação muito forte, né? Em aspectos vinculados às medições em campo, mapeamento, né? E as tendências da dinâmica da matéria orgânica nas áreas livres de gelo. Eu tenho muito, na verdade, até um orgulho muito grande de estar apresentando isso hoje, porque eu, como o Márcio mencionou, eu sou um daqueles estudantes que saiu da iniciação científica em 2011. Da época a gente tinha medo de mandar e-mail para o professor Carlos. Eu lembro a primeira vez que mandei um e-mail para o professor Carlos, para o professor Jefferson, que eu fiquei um dia para escrever o e-mail, né? E hoje eu sou professor. Passei por um longo período aí de campo na Antártica, né? Mais de 10 operações e é muito bom ver que o INCT ele contribui muito para a formação dos recursos humanos, né? Ele direciona muito essa questão e de forma muito forte, né? Com a capacidade técnica e científica, e tanto profissional e pessoal também. Isso é um dos pontos muito fortes que a gente tem aí do INCT, dos projetos todos correlatos, ok? Professor Márcio, como ele foi meu orientador no doutorado, então eu falo que eu copiei, né, essa apresentação assim dele, esses slides, que em 2011, quando eu cheguei na Antártica, que eu observei, né, essa imagem que eu, né, capturei com um colega lá dos Estados Unidos, um professor que já ia há mais de 40 anos lá, na frente da geleira Ecology. Os colegas que vão por mais tempo na Antártica sabem como que a Ecology está hoje, né? Atualmente, a gente vê a Ecology muito recuada, muitas fendas e uma vegetação muito densa, muito exuberante na frente, com um desenvolvimento pedogenético avançado. E o que a gente busca dentro dessas linhas nossas de trabalho, de solos, de vegetação e de matéria orgânica, é justamente utilizar essas variáveis, principalmente a vegetação, o solo e o permafrost, a dinâmica, como indicadores dessas mudanças. Porque da década de 80 para cá, mudou muita coisa, né? Então o ambiente mudou e o solo guarda essas informações de uma forma muito interessante para a gente. E na Antártica, as vegetações, os, né, campos de vegetações que lá existem, eles têm uma relação muito forte com os tipos de solo e com os teores de matéria orgânica. A gente já tem um conhecimento muito forte, tanto o nosso grupo quanto o grupo né, dos colegas do Rio Grande do Sul que trabalham com vegetação, né, sobre essa forte relação solo-vegetação. E a vegetação da Antártica, ela tem um potencial de acúmulo de carbono, mas também tem de perda, porque assim como o ambiente frio ele potencializa o acúmulo, à medida que as condições climáticas mudam, a fragilidade das características da matéria orgânica faz com que ela se, né, decomponha mais facilmente, ou seja, tem uma labilidade, uma fragilidade muito grande. Então, nós observamos solos desde aqueles que estão no início de desenvolvimento, sobre, né, como nessas tufeiras aqui apresentadas de chorizodontium, até solos com profundidades de 1 metro, 1,5 metro, em que a gente observa teores de carbono orgânico bem, né, pronunciados. E essa é uma perguntinha que o pessoal sempre faz, né? Solo na Antártica, vegetação na Antártica, atividade biológica na Antártica, sim. E isso tem se acentuado, né? A pedogênese, o desenvolvimento da vegetação, a atividade biológica na Antártica à medida que os anos passam. E a gente vem, né, com essas linhas de trabalho de uma forma bem interessante trabalhando. Uma outra pergunta que é muito interessante responder é que a Antártica, sim, é no Polo Sul, tá? Primeira vez que eu fui para a Antártica, um colega me perguntou, né, se eu passaria pelos Estados Unidos, se daria para comprar um telefone para ele. Eu falei, não, porque é um pouco diferente, né, os polos, ok? Bem no início dos trabalhos, né, já fomos publicando aí alguns artigos relacionando, né, principalmente teores de matéria orgânica no solo e as suas características em termos de decomposição, mas isso ainda, né, era muito fraco em termos de volume de estudo de informação. E nós começamos a desenvolver metodologias de campo com né, esses equipamentos que aqui estão, que a gente tem um equipamento, né, bem simples de campo, são canos de PVC que fecham uma circunferência, a gente coleta esses gases e analisa no laboratório pela cromatografia gasosa, então aqui a gente consegue capturar através do tempo, né, a gente faz coletas temporais e, né, quantificamos no laboratório, tanto o metano, o CO2
e o óxido nitroso. Mas não é uma medição in situ, não é uma medição que dá uma realidade do campo. Ela tem, né, como são metodologias, tem os seus, né, prós e contras. Então a gente começou a trabalhar com esse equipamento, tá aí eu na minha primeira vez que eu fui para a Antártica, dá para reconhecer pelo tamanho do nariz, realizando essas medições no campo, que deram um salto muito interessante nos trabalhos nossos, porque esse equipamento ele quantifica a troca de CO2 no campo. Então, a gente não demanda ir para o laboratório com amostras de solo ou de gases armazenados em cilindros para analisar, tá certo? E muitos estudos começaram a ser desenvolvidos nessa linha de trabalho, tanto pela medição pontual como pela espacialização, gerando os mapas de espacialização, onde a gente conseguiu, ao longo dos anos, verificar as tendências de tanto de variação espacial, temporal e à medida que a gente caminhava na frente de uma geleira, porque o solo que está mais próximo à geleira, ele sofreu com menor intensidade os processos pedogenéticos. Aquele mais distante, ele já está mais tempo, tanto acumulando, desenvolvendo o solo, formando o solo, mas também acumulando carbono. Mas será que realmente acumula? Ou será que essa evolução ela contribui também para uma maior emissão? E aí a gente começou a ver que essas diferenças já aparentavam, né, de forma muito nítida para a gente, tanto pelo comportamento de parâmetros geoestatísticos, como o semivariograma, mas também como os mapas temáticos de espacialização. A gente percebia que quanto mais distante da geleira, a gente tinha, né, essa tendência de maiores emissões devido à presença da vegetação, a presença de um solo mais desenvolvido, e de um menor grau de umificação, devido à matéria orgânica fresca que era ali depositada. E isso corroborava com as variações de temperatura também, tá certo? Tanto em transectos quanto nas seções, né, espaciais ao longo do transecto. E aí, à medida que o tempo foi passando e novas ideias vão surgindo, né, cada ano que passa, a gente tenha mais dúvidas e mais vontades. Às vezes a nossa perna ela não acompanha muito isso. Mas a gente foi continuando os estudos, e aí na Península Kelly, onde está a nossa estação, né, nós começamos a estudar mais específicos componentes, né, terrestres, porque basicamente os estudos nossos aqui mencionados de CO2, né, os colegas comentaram nos dias anteriores aí sobre as questões vinculadas ao CO2 no ambiente aquático, principalmente, né, e ao atmosférico. Aqui, as fontes, tanto como fonte como dreno, a gente vincula muito ao ambiente terrestre, ok? Vegetação e solo. Então, as principais vegetações que existem na Península Kelly estão aqui, né? A gente tem as turfeiras, os carpestes de musgos, a tundra fanerogâmica, são comunidades vegetais mais desenvolvidas das plantas vasculares que estão na Antártica, e as áreas sem vegetação, que é a maior parte, né, das áreas livres de gelo na Antártica. E aí nós avançamos também na aquisição de equipamentos, adquirimos esse outro tipo de equipamento, aí está o professor Batista, que tem uma longa data aí na Antártica trabalhando conosco, em que a gente consegue, através dessas câmeras, tanto escuras quanto claras, calcular a respiração do ecossistema, a troca líquida de CO2 e né, uma estimativa da produtividade primária bruta. Isso foi um avanço muito legal também dentro dessa linha temática do carbono. E também, através disso, a gente já começou a perceber o potencial que essas áreas hidromórficas de campos de musgo, principalmente de Saniônia, têm, né, como grandes drenos de CO2. E as áreas de solos mais desenvolvidos, principalmente aqueles de tundra fanerogâmica, que participam muito ativamente nas taxas mais avançadas de mineralização. E os solos desnudos são aqueles que emitem muito carbono, mas há uma taxa muito baixa. Todavia, são áreas muito expressivas, e eu vou mostrar alguns dados no final da minha apresentação hoje, que mostram que isso tem uma contribuição muito efetiva para essa dinâmica. Além dos estudos em campo que a gente vem executando, a gente também, né, teve ao André, longo 5 minutos. da nossa jornada estudos feitos em laboratório, então com mineralização em laboratório. E aí a gente começou também nos acampamentos a desenvolver estudos relacionados ao monitoramento ao longo do tempo, né, séries temporais. E nesse estudo em específico em Coppermine, foi o primeiro que nós fizemos, em que a gente conseguiu fixar as câmeras, vocês estão vendo aí dois ambientes bem distintos, né,
um com uma drenagem mais deficiente, outro com uma drenagem melhor, mas esse, né, no topo dessa área tem uma influência do permafrost. E aí, ao longo dos anos, monitorando temperatura, umidade, e no verão, quando possível, dentro de uma logística, monitorar a troca líquida. E esse tipo de equipamento é interessante que ele permanece no campo, mesmo nessas condições onde a gente pega uma nevasca de 4, 5 dias seguidos. E aí, junto com os dados de temperatura, de umidade nessas séries temporais, nós conseguimos associar as variações de CO2, da troca líquida de CO2. Então, a gente percebe que essas áreas hidromórficas, esses campos de musgo, atuam fortemente como um dreno. E as áreas onde a gente tem um menor volume de, né, um menor conteúdo de água no solo e uma vegetação mais, né, um mix de vegetação, são áreas que têm um potencial menor de dreno. Porém, ambas têm potencial de emitir mais carbono em condições de aquecimento, que é o que nós observamos nas medições de campo. E no último acampamento nosso em DB, nós encontramos depósitos muito grandes de carbono em cima desse tipo de gramínea, que é a denominada Deschamps. Então, perfis de solos muito profundos, bem desenvolvidos, com muito carbono acumulado. Opa, é uma área de muito interesse para a gente. Como que está a mineralização hoje nessas áreas? E o que a gente observou que, mesmo essas áreas que têm uma vegetação bem desenvolvida, com uma capacidade fotossintética acentuada, elas estão perdendo CO2 para a atmosfera. Nesse estudo em específico em DMEI, os campos mistos são os únicos que estão capturando, atuando como dreno de CO2 da atmosfera. E esses campos mistos são aqueles que vão imediatamente nas simulações, após aumentos progressivos de temperatura, serem impactados mais rapidamente. Aparentemente, os campos de musgos, no primeiro momento, aumentam o potencial de dreno devido ao maior acúmulo de água pelo degelo, mas que, à medida que progressivamente a temperatura aumenta, eles se tornam fontes. E nesse estudo em Nelson, né, o professor Márcio comentou um pouco sobre, né, o mapeamento de solos, nós também realizamos um monitoramento de CO2. E através das imagens de drone, né, nós conseguimos, né, desenvolver imagens muito, né, bacanas, com resoluções muito interessantes, em que a gente consegue agora mapear a vegetação de forma detalhada. Olha que legal. Nós temos uma vegetação mapeada a um nível de detalhamento muito bom. Nós temos parâmetros de troca de CO2, nós temos a área, a gente consegue fazer o balanço de carbono, aqui nesse cálculo, né, em quilos de CO2 por dia, para essa área livre de gelo. E nesse estudo em específico, apesar de termos campos de musgo, campos mistos, que capturam são os valores negativos, o solo exposto ele tem maior área, 245 hectares. E isso faz com que essa, né, parte que aqui está evidenciada perca aí em torno de 0,8 toneladas de CO2 por dia durante o verão. Trabalhar na Antártica todo mundo, né, comenta, é bonito, é legal, é muito bonito, mas é trabalhoso, tem muitas dificuldades, não é fácil permanecer num acampamento 30, 40 dias isolado, o frio pega, então não é tudo, né, fácil, mas é muito prazeroso. Então, quando a gente está caminhando numa área como essa, que a gente não enxerga um palmo, a gente tem que ter muita fé, muita perseverança e caminhar, mas tem muitas recompensas, ok? Fica a minha mensagem, né? Obviamente que é uma apresentação muito rápida de todo um retrospecto, tá certo? E estou disponível para eventuais dúvidas. Deixo aqui também essa imagem muito bacana do nosso colega Wilson, né? Do azeite congelado e esse outro professor que a gente achou perdido caminhando na Antártica também. Muito obrigado.